Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir como que calcula cosseno, seno e tangente de ângulos maiores que 360. Só relembrando pessoal, lá na minha circunferência trigonométrica eu tenho o quê? Seno positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. Tenho cosseno positivo no primeiro e no quarto quadrante, negativo no segundo e no terceiro, e tangente positiva no primeiro e no terceiro e negativa no segundo e no quarto. Essa aula, se você ainda tem dúvida nela, assiste lá que já está disponível para vocês. E a redução do primeiro quadrante também, no segundo quadrante 180 menos o ângulo, no terceiro quadrante o ângulo menos 180 e no quarto quadrante 360 menos o ângulo. Essa aula também já está disponível para vocês. Agora, pessoal, passo a passo de como que eu lido com ângulos maiores que 360. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui, o ângulo de 405 graus. Pessoal, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai dividir o ângulo que aparecer por 360. Só que você não vai poder fazer essa divisão com vírgula, deixar aparecer vírgula. Você precisa identificar o resto. Como assim, professor? Olha só, 405 dividido por 360. Então, o primeiro passo, dividir por 360. Aqui fica 1. 1 vezes 360, 360. Beleza. 405 menos 360, o quê? 45 aqui. Pessoal, então eu não vou continuar essa divisão. O nosso objetivo está em analisar o quê? O resto. O que significa isso daqui, pessoal? Significa lá na circunferência trigonométrica que eu dei uma volta completa e parei aonde? No 45. Significa que calcular o seno de 405 é o mesmo que calcular o seno de 45 graus. Como ele está no primeiro quadrante, pessoal, não preciso fazer redução nenhuma. O seno de 45, valor tabelado, ok? Simplesmente raiz de 2 sobre 2, beleza? Vamos lá, pessoal. Cosseno de 840. O que a gente vai ter aqui? Vamos lá de novo. 840, o que eu faço? Divido por 360. Agora dá para ser 2 aqui. 2 vezes 360, 720. 840 menos 720, 120. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Não continua a divisão, porque o nosso objeto de interesse aqui é quem? O resto, ok? Significa o quê, pessoal? Que eu saio do zero, dou 2 voltas completas e vou até o 120. Então, calcular o cosseno de 840 é o mesmo que calcular o cosseno de 120. Só que aí agora, você se lembra que o 120 ele é um ângulo do segundo quadrante, ele está entre 90 e 180. Então, se ele é um ângulo do segundo quadrante, calcular o cosseno de 120 é o mesmo que calcular o cosseno de 180 menos o ângulo 120, está ali, redução do segundo quadrante. Então, isso é o mesmo que calcular o cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60, pessoal? Cosseno de 60 é igual ao quê? 1 sobre 2. Só que tem um porém. No segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Se você tem dúvida nisso, assiste aquela aula, ok? Então, aqui recebe um sinal de menos e acabou. O cosseno de 840 é menos meio, beleza? Último aqui pra gente, vamos lá. Tangente de 1575. Pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, 1575, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir isso por 360, beleza? Pessoal, aqui pode ser um 4. Ó, 4 vezes 360, 1440. O que eu faço aqui? 1575 menos 1440 é o quê? 135. Então, mais uma vez, estou analisando o resto. Por que o resto, professor? Porque, olha só, no círculo trigonométrico, o que vai acontecer? Dou 4 voltas de 360, 1,
2, 3, 4 e para onde? No 135 por aqui, ó, 135. Um ângulo que? Do segundo quadrante, beleza? O ângulo do segundo quadrante. Então, calcular a tangente de 1575 é o mesmo que calcular a tangente de 135. Opa, mas 135 eu preciso fazer redução. Redução do segundo quadrante de novo ali, ó. Então, a tangente de 135 é o mesmo que tangente de 180 menos o 135. Que fica o quê, pessoal? Tangente de 45. Tangente de 45, pessoal, é 1. Preciso analisar o sinal? Preciso. Qual quadrante o 135 está? Está no segundo. A tangente no segundo. Opa, negativa. Então eu tenho que vir aqui, menos 1. Beleza, pessoal? Então foi isso. Analisamos aí ângulos maiores que 360 graus. Lembrem-se, dúvidas nisso, assistam essas aulas anteriores e rumo à aprovação. Compartilha.